Olá, pessoal! A gente está no nosso 17º episódio do Podmaster, do Master Business aqui de Sorocaba. Hoje a gente tem a presença ilustre de um apresentador, comunicador, então será um desafio imenso para a gente entrevistar uma pessoa que com certeza fala muito melhor que a gente. Seja muito bem-vindo, Alex Ruimo. Nossa, melhor que você é impossível. Falando, você fala assim. Obrigado, Nádia, pelo convite. Jefferson, Cláudio, muito feliz de estar aqui. É complicado para a gente ter ser entrevistado, né? Quando a gente está acostumado a entrevistar pessoas. Mas bora lá, vamos fazer o que eu puder de melhor, dar informação relevante, que possa sempre agregar na vida das pessoas. O importante é levar a comunicação transformadora. Isso que é o objetivo de vida. Aliás, o meu propósito hoje, né? É isso aí. E, na verdade, a sua vinda também vem para somar nesse sentido. Nosso público na grande maioria, empresários de Sorocaba, região e simpatizantes que já curtem o Master Business há 7 anos que a gente já existe. E o que você mais chama atenção, e por isso também te convidamos, é que você, além de tudo Além da isso, beleza, é claro. além de muito bonito e muito autocuidado, você tem a linha do empresarial, junto com um comunicador, Sim. que se mistura um cara de negócios com espiritualidade. Uhum. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouco de como todas essas questões hoje te geram e te fazem ser um empresário mais feliz. O porquê que você se entende como um cara mais de sucesso, equilibrando tudo isso hoje na sua vida aqui em Sorocaba? Então, primeiro a gente tem que entender o que é sucesso, né? A palavra sucesso é fácil de compor, mas é difícil de conviver com ela. Porque para as pessoas viver o sucesso, ela tem que ter alguns elementos na vida, né? Que mediante esses elementos leva a gente à verdadeira prosperidade. E dentro da prosperidade a gente fala de sucesso. Quando a gente fala de sucesso, a gente fala muito atrelado à questão financeira, a resultados financeiros, né? Mas vai muito além disso. E para chegar nesse sucesso, da onde nós temos um espírito realmente rico, né? Um propósito de vida completamente diferente, a gente consegue realmente chegar nesse sucesso. Para mim, o grande sucesso da vida é o estado de presença. É você viver o agora. Porque se você passa a ter o controle do seu pensamento através de um trabalho comportamental, assim como você pratica seu esporte todos os dias, se alimenta de forma correta para que você possa ter longevidade, nós também temos que cuidar da nossa mente, porque a mente controla o corpo, mas a consciência controla a mente. E para que isso aconteça, nós precisamos de que forma? Controlar o nosso pensamento. E aí viver no estado de presença. Porque daí com o estado de presença, você tem controle de tudo e as emoções não te dominam mais. E aí permite que você tenha uma clareza melhor de vida, seja para sua família, seja para você e seja para os teus colaboradores. Porque o que acontece muito nas empresas é isso. Os valores do empresário não estão expostos, ou muitas vezes estão escondidos porque ele nem tem esses valores, e aí quer tocar uma empresa com um monte de gente. E aí não tem a sensibilidade de sentir a dor do próximo. Então, o que acontece muito hoje nas empresas é que ela tem que buscar os empresários têm que buscar primeiro se conhecer, entender quem eles são, para ver se ele realmente está falando aquilo que ele faz, como empresário, como pai de família, se ele honra a família de verdade, se ele honra seus funcionários, se é um cara correto no mercado, se ele também não deturpa as suas informações junto ao mercado. Então, para a gente ter esse sucesso, essa prosperidade, a gente tem que meter o dedo na ferida. E aí dói. Completando isso que você falou, como eu já te conheço há uns 20 anos, mais ou menos, na sua trajetória de 20 anos para cá, para você chegar nessa conclusão que você acabou de falar, principalmente essa parte de valores, amor, espiritualidade, você acha que o Alex mudou de 20 anos para cá ou ele sempre foi assim? Você adquiriu algum conhecimento no meio do caminho, conviveu com pessoas diferentes, ou é maturidade? O que na sua visão isso impactou agora, atualmente? Você sabe que eu sempre me perguntei se a maturidade traz um pouco dessa serenidade, dessa forma de olhar diferenciado. Conheço tanta gente com idade avançada e que está com a vida totalmente fora de curso. Tanta gente rica com dinheiro e que tem uma vida desgraçada, sabe? Ainda perdidos? Ainda perdidos, né? Problema com a família, a traição no meio do caminho, a pornografia, certo? A bebedeira demasiada, assuntos que não são mais pertinentes, brincadeiras de mau gosto, sabe? Palavras que saem da boca, palavrões que saem da boca, sabe? Porque a gente é tudo que o coração sente. E aí a gente não consegue transmitir essa serenidade. Então, eu acredito que é um processo de evolução, como todo ser humano tem a condição de fazer isso. Basta se olhar e tocar em frente.
É claro que eu passei por várias coisas. Eu fui um artista, eu estou um artista, Para né? mim, você é um dos melhores comunicadores do Brasil. Já Então. te falei isso diversas vezes, né? Entendeu? Você é um artista. Então, e por eu estar artista, agora eu uso esse dom que Deus deu hoje com um propósito. Então, antes não tinha propósito, antes tinha interesse nas coisas, entendeu? Então, aí vem o quê? Junto com isso, você tem todas as emoções descontroladas, a arrogância, a vaidade, a metidez, entendeu? Um olhar mais... Egocêntrico, né? o egocentrismo, um olhar mais soberbo pela vida, né? Que você consegue estar em patamares que outros seres não conseguem estar. E aí você se acha melhor do que a bolacha do pacote. E na realidade a gente é uma bolacha como qualquer outra. Só que a gente só vai descobrir isso ao longo da vida. Talvez isso a idade nos permite aprender, né? E as pancadas que a gente leva na vida, né? As quebradeiras financeiras, relacionamentos que não dão certos, né? E muitas coisas que você vive, traições que você recebe, apunhaladas, sócios que não dão certo, entendeu? Funcionários que colocam você num processo trabalhista. Mas isso você vê como ruim ou isso você vê como aprendizado? Tudo na vida, primeiro que não existe problema, certo? O que existe são desafios, certo? Então esses desafios precisam ser enfrentados. Então, os desafios é a forma como que Deus acha para ajustar e equilibrar nós como seres humanos, ou para dar uma segurada nessas emoções que a gente tem, para que nós possamos corrigir o nosso curso. Os desafios são as verdadeiras faculdades da vida. Então eu acho que são excelentes, qualquer tipo de desafio. E isso é um trabalho diário, na verdade, né? É um monitoramento constante. É você parado no semáforo ali, esperando ele abrir, você na pressa, você controlar, não, eu tenho que esperar, eu tenho que aguardar. É num relacionamento com colaboradores, como você disse, é num relacionamento em casa. É um trabalho constante, né? É você se olhar para dentro e conseguir manter essa serenidade que a gente tem que transparecer e tem que ter dentro de nós mesmos, né? O grande mal nosso é ficar olhando para a grama do vizinho, né? A internet, por exemplo, ajuda muito. Comparação. Então essa coisa da comparação é terrível. Aí o cara tem uma empresa igual você de estamparia, só que o cara tem 5.000 funcionários. E aí você olha para a empresa dele, olhando com insatisfação para a tua que tem, sei lá, 50 funcionários, entendeu? Ao invés de engrandecer e falar, ó, a conquista que eu tive. A gente precisa ter um olhar grande para as pequenas coisas. E o melhor estado que um ser humano pode dar os primeiros passos é começar a gratidão de tudo na vida. Mas é uma gratidão sentimental, não é da boca para fora. E aí você passa a agradecer, você não tem tempo para reclamar. Porque você sabe, aclamou 3 vezes pelo mesmo problema. E aí não tem como você viver os dois lados. Ou você pisa numa canoa, ou você pisa na outra. Isso hoje. A gente falou sobre isso Se você pisar nas duas canoas, você afunda. Né? Que as pessoas na religião falam, é por causa de religião, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa canoa é isso. Não dá para você falar uma coisa e viver outra, entendeu? Você vai fazer, vai abrir a canoa, você vai afundar. Eu já afundei, é claro, né? Óbvio. Para aprender, Óbvio, tem né? essas quedas. As pauladas foram enormes, né? Sim. E aí, para aprender, aprende com a vida. Você falou assim, perguntou como é que começou esse ciclo. Uma vez eu fui num evento em São Paulo, meu casamento já não estava legal, né? E eu e a Cristina trabalhávamos juntos. Quanto tempo atrás? Esse evento, acho que uns 7, 8 anos, mais ou menos, né? Foi um evento que eu fui de empresarial. Só que chegou um momento e falei assim, viu, eu preciso que vocês peçam para a mulher escrever uma carta de quem é você. Puta merda. Desculpa o palavrão, mas... Pede para a mulher escrever quem é você. Não a mãe, o filho, ou aquilo que você acha. A sua esposa escrever quem é você. Mas se ela for verdadeira mesmo, né? Sem puxação de saco. Falar a verdade. Quem é você como homem, como pai, entendeu? E aí Foi forte. Aí foi forte. E aí você fala, pelo amor de Deus, né? E você não se via como aquela pessoa que ela escreveu. Principalmente os homens, eles acham que a construção deles está alicerçada em cima de ganhos, de bens materiais. As pessoas não têm propósito. O que é um propósito? Tem 3 propósitos na vida. O propósito primário, secundário e o terciário. O propósito primário é você trabalhar a sua essência, que é o ser. Quem é você? Quem é você, Jefferson? Olha, o que você está fazendo nessa terra? Além de respirar, usar toda a nossa flora, fauna, né? Comer de tudo que tem na terra, o que você está entregando para essa contribuição, né? Qual é a sua contribuição? Eu vou na igreja e dou um dízimo. Aquilo é religião de 1h30 por semana, porque depois se as pessoas não pregam esses valores durante a semana, não adianta nada. Ou mensal. Entendeu?
Então nós precisamos saber o que nós estamos entregando para essa sociedade. Não é, eu tenho a minha casa, eu construí minha casa, eu tenho meus filhos, eu dou educação, eu estou falando coisa maior que Acho isso. que é o legado, né? É o legado. É o legado que você vai Então deixar. é o ser. Depois vem o fazer daquilo que você é. Aquilo que você é. Aí vem o fazer. E a mistura dos dois vai te dar o caminho do propósito espiritual. Que é você fazer com essa essência, entregando algo que contribua para a sociedade. Há uns anos atrás eu conversei com você estava entrando nessa fase de mais estudo espiritual, né? Teve alguma virada de chave aí? Explica pra nós. A gente quer entender, porque eu, como já te conheço há muitos anos, eu lembro nessa época, sou de empresário, com a revista Bianchini. Era uma loucura aquilo lá. Eu lembro, eu ia lá na sala. Lembra? Você na cozinha com a gente Lembro lá. do quadro que você pediu pra mim fazer, você foi fazer acho que um trabalho lindo que você fez lá no Punta del Este. Punta del Este, então. E aí eu lembro que você tinha um tipo, um biotipo naquela época, e hoje você tem um outro. Na realidade, eu resgatei a minha essência. Aquilo que a minha alma... Porque naquela época, quem conduzia o meu corpo não era a minha alma. Porque o que é um corpo? O corpo é apenas um veículo que a direção é dada para a alma. Só que nós não permitimos que a alma dirija o nosso corpo. E a estrada é o espírito. Só que o que acontece? Nós, pela nossa vaidade, nosso ego, nossa arrogância, nosso julgamento, nossa prepotência, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas invejas e principalmente nossos apegos, material, emocional emocional e pessoal, não nos permite enxergar isso. E aí não deixa a alma, que tem um contrato que assinou lá em cima, para cumprir aqui, que é o seu verdadeiro propósito, ela não consegue, porque você fica cego. É isso aí. Entendeu? E aí você fica igual barata tonta, até a hora que alguma emoção forte vem, alguma doença vem, e depois você vai parar para pensar um pouco. Mas aí já é tarde, né? Não, tem pessoas Pode ser uma segunda chance, né? Pode Tem ser uma gente que segunda tem. chance da pessoa, se ela acordar rápido, né? Senão depois vem mais forte e a pessoa é retirada dessa terra aqui. Né? O que você começou a falar de sucesso é muito do que a gente prega e fala no Master Business. Porque muitos grupos de negócios focam muito em números. Quantos milhões esse mês? Quantos negócios realizados? E a gente fala muito de conexão de gente. Entenda as pessoas que estão presentes. Mergulhe na vida delas e na empresa delas. Entenda se os valores entre vocês dois estão ali congruentes e faz sentido fazer negócios. Então, tá totalmente alinhado isso. Por quê? Porque sucesso pra gente não é dinheiro no bolso, né? Sucesso é realmente você trabalha suficiente para ter tempo, né? Consegue equilibrar todos os pilares da vida e tudo mais. Obrigada, diretor. E aí, o que eu queria te perguntar? Eu sou completamente da sua linha de espiritualidade nos negócios e desde sempre eu lido com isso. Só que eu pago o preço disso também. Porque eu já, por exemplo, estive no corporativo por décadas, né? Então eu fiz escolhas de saídas também por algum tipo de sobrecarga, demasia. Então, hoje, você tem escolhido com quem trabalhar por conta desse nivelamento de espiritualidade, do entendimento, da congruência entre valores e as personalidades das pessoas? Eu acho que a gente não escolhe as pessoas. As pessoas que não estão na nossa frequência, no nosso alinhamento de pensamento e valores, elas se distanciam da gente. Elas não acompanham. Essas pessoas não acompanham. E as outras, de forma sincronizada ou magneticamente falando, eletromagneticamente falando, aí entrando um pouco na questão da física quântica, né, ou no sincronismo das coisas, aí as coisas, a vida se encarrega de ajustar tudo para você. Lembra que eu falei que quem conduz esse corpo agora não é o Alex Ruivo mais o artista, mas sim a minha alma que tem um compromisso aqui com essa terra, de um propósito que é fazer comunicação que possa transformar a vida de alguém. Se eu transformar uma vida nessa entrevista de alguém que está assistindo e que vai, né, buscar se olhar para dentro, olhar no espelho, e quando ele olhar para o espelho e saber que a alma dele está conversando com ele, ele entender isso, ele passa a mudar completamente, porque é muito forte. E aí o que acontece? A frequência se eleva, você vive no estado de mansidão, você tem um amor prevalecendo, você não faz o julgamento, você inclui as pessoas com todos os seus problemas e perrengues, certo? Você aceita, né? Você aceita com mais facilidade, faz o que Jesus mandou: amor, respeito, compaixão e perdão. E aí você começa a elevar a sua frequência. Então você tem uma paz, aquela paz que Jesus fala, a paz que eu lhe dou. Essa é a verdadeira paz, que é a paz de plenitude. E para ter essa paz, ela é diária.
Felicidade não é momentos. Felicidade são momentos. Alegria são momentos, mas felicidade é constante. Eu decretei para minha vida ser feliz todos os dias. E não é por isso que eu não tenho emoções que me abalam. Só que eu Sim. tenho autocontrole delas. O pensamento não me domina mais. Quem domina o pensamento sou eu. A inteligência emocional sua é bem elevada. E quando a gente vai Né? pro Sente, porque você fala com a alma, né? Você não fala por falar. Não, e não tem porquê, porque é o que eu vivo. É o que eu estou vivendo todos os dias. Aí as pessoas falam, mas Alex, eu falei assim, mas você quer que eu faça o quê? Eu peguei o esquema do negócio. Entendeu? Eu saí do sistema, fale, Cláudio. Sim. Não, queria colocar um posicionamento, porque quando você vai para dentro de uma empresa, dentro de um negócio, são muitas emoções ali dentro, né? Não somente as suas, mas a dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus fornecedores, e como lidar com isso dentro do negócio, né? Porque você é uma serenidade, né? Mas as pessoas, às vezes, que estão ali vivendo o seu negócio também, não está no mesmo nível de serenidade que você. E como lidar com isso? Mas os 90% não estão. É isso aí. Não é só essa pessoa que está assistindo aqui para assim, eu estou assim. Não é ela. É o mundo. O mundo está doente. Nós temos uma pandemia de transtornos emocionais. As pessoas estão totalmente transtornadas. E para elas ficarem atentas a alguma coisa, é para entrar em estado de transe. O que é um estado de transe? Para ela não ficar com o pensamento acelerado, preocupado, faturamento, funcionário, aquele funcionário que não funciona, aquele gerente que não faz as coisas direito, ou tem alguém que está roubando alguma coisa, fornecedor que está atrasado, que você tem que pagar, ou aquele cliente que atrasou com você. Você fica o tempo todo tenso, imaginando coisas, criando problemas, tudo relacionado a futuro. Então, seu pensamento fica acelerado em todos os aspectos. Isso na família também, em qualquer situação. E aí o que acontece? A pessoa fica o tempo todo olhando para o futuro, olhando para aquela situação, e eu falo, para que tudo isso? Porque o dia que você fatura mal lá na sua oficina, você já fica preocupado. Alguma coisa aconteceu, porque é o governo, aí é o governo, é a situação, é alguém que chegou falando, é verdade mesmo, outro chega, aí você já baixa a sua frequência, chega outro, Claudiano, é verdade mesmo. Afirmar isso, Vai afirmar com você. Por quê? Porque você entrou numa frequência baixa, você entrou na frequência do medo. Sabe qual que é o hertz de uma frequência do medo? É 20. Sabe qual que é a do amor? 550. Entendeu? Então, a da coragem é 200, que é a linha tênue entre a baixa frequência e a alta frequência. Aí você escolhe o que você quer viver, na linha baixa ou na linha de cima. Jesus fala que a porta estreita é o estado de presença, a porta larga é ansiedade, pensamento futuro e no passado. Essa é a porta larga que Jesus fala. E a porta estreita está presente. Só que o cara fala assim, mas como que o cara vai estar presente? O cara precisa começar a fazer um trabalho com ele. O primeiro trabalho que eu acredito que seja legal fazer é o estado de gratidão, começar a trabalhar a gratidão. Faz um curso de gratidão, pare de ficar pagando curso de bolsa de valores, pare de pagar curso de mestre não sei o quê, mentor da PQP, pipipipipipopopó. Comece primeiro a investir em você, porque se você mudar a sua realidade como ser humano, você muda o seu mundo externo. Não se muda o mundo externo para depois mudar internamente, porque daí não dá tempo, porque você vai falar uma coisa e vai cumprir outra. Você vai julgar um funcionário, você vai, sabe, ser ingrato para aquele gerente que fez ter uma ideia melhor para você, porque você não tem esse espírito de gratidão. E aí eu falo o seguinte, se você não agradece esse copo d'água que você está bebendo, essa roupa que está vestindo, esse relógio que está aí, o carro com o ar-condicionado lá fora, a internet que está te dando, esse espaço que está aqui, essa mesa que nos serve, as pessoas que estão aqui agregando para nós, o óculos que ele está usando, entendeu? Os funcionários que estão lá trabalhando, é o tempo todo, o milagre acontece a todo tempo, só que nós somos apegados à matéria, nós somos densos, nós somos pesados demais, então a gente quer mais. Você sabe o quê? Olhando para o número, não vendeu hoje, o resultado não está legal. Você não pensa nos milagres óbvios da vida, porque aquilo já se tornou comum para você. Quem não agradece o pouco não recebe o muito. É isso mesmo. Entendeu? Só que assim, existem muitas nuvens acinzentadas que atormentam esses empresários. E aí eles se apegam, sim, a tudo que é raso, que é tudo isso que você citou. O que você já orientou, ou dentro das suas entrevistas lá no RivoCast, tudo que você escuta, como você costuma colocar pílulas de Alex para ajudar os empresários a pensarem
alguns passos antes de manda todo mundo embora. A gente já ouviu essa frase, manda todo mundo embora. É. Vamos mudar de prédio, vamos mudar de produto, eu quero inovação. Então, como você tem essa contribuição também, você nem é coaching, não é esse papel, mas você entende como o ser humano Alex leva isso para o empresário. O que eu faço é receber pessoas especialistas na área. Por exemplo, eu fui aprender com uma consultora de São Paulo que as empresas agora grandes, elas estão colocando diretoria de felicidade nas empresas. Não é RH, diretoria de felicidade. Com esse nome. Esse nome. E você traz pessoas especializadas nessas inovações, cuidando de gente. Exatamente, cuidando de gente. Por exemplo, na parte de empreendedorismo, porque o podcast ele é de segunda a sexta-feira. O podcast foi montado por quê? Para quê, quer dizer, né? Porque é muito egoísta da nossa parte, mas para quê? Tem um propósito. Primeiro, meu aprendizado, o meu chamado para ser um soldado crístico aqui na Terra. E para eu ser soldado, eu preciso ter informação. Não se trabalha para Deus sem estudar. Sim. Não se trabalha para Deus sem estudar. E aí eu comecei, o podcast foi uma abertura para mim. Então, segunda-feira eu só falo de espiritualidade. Lá eu falo até de terceira, quarta, quinta, sexta dimensão, eu falo com pastor, falo com padre, mas eu falo com um cara que é xamânico, eu falo com um cara que é especialista em Teta Healing, eu falo com um cara que é especialista em Reiki, eu só falo com um cara que é especialista em cura quântica frequencial. E isso você aprende. E aí eu vou aprendendo. E Deus me deu essa faculdade, que é o podcast diário. Entendeu? Aí você fala assim, mas se lá se fatura, você ganha? Que entra tá bom, se não entrar também tá bom do mesmo jeito, ela sabe como é que eu lido. Tudo acontece no seu tempo. Tudo a gente tem que agradecer, estando bom ou não estando bom. Então, porque daí você aprende, é uma faculdade diária. Tô aqui, tô aprendendo hoje. Tô falando para vocês, mas tô reforçando para mim mesmo. Tá se ouvindo. Aquela pergunta que ele fez lá, que ficou claro para mim até eu concluir, eu acho que a cara do dono é a cara da empresa. Sempre. Então, Energia do dono. Às vezes Reflete. você não precisa nem ensinar o seu colaborador. Ele vai se espelhar em você. Uhum. Né? E essa maturidade, toda essa essência sua, as pessoas que estão em sua volta vai querer te acompanhar. E ajuda muita gente, viu? Claro que ajuda. Ajuda muita gente com palavras. Então, mas olha que interessante. Aí você pega um gestor de uma empresa que fala, eu não aguento mais a minha equipe. É porque Tá ele não todo tá- mundo tal jeito. E é Mas... que ele não está preparado. mas olha que interessante como é o reflexo. A vida é uma responsabilidade, Se né? você olhar pra si, talvez a bagunça também esteja dentro de Não, você. talvez não. Talvez não é. É 100%. Não isso. tem talvez. É ele. Aí a vaidade, o ego dele não, Não deixa de se ver, enxergar. não deixa de enxergar. Mas a bagunça parte de quem é líder. Tudo. Tem um livro chamado Limite Zero, que é do Joe Spencer, acho que fala sobre a técnica do Ho'oponopono, que é uma técnica Nossa, super simples. É maravilhosa. Conheço uma mestre de Ho'oponopono, hein? É, aqui em Sorocaba? Não sei da cidade, a gente fez um curso junto, IFT, É. lá em Cabriúva. Ela é a número 1 no Brasil. Puxa, ele é legal trazer. Eu acho que eu tenho contato dela. Se puder passar, eu vou agradeço passar. muito. E aí acontece, ele está falando da técnica do Ho'oponopono, que é nós somos responsáveis por tudo que nós traímos. Mesmo uma pessoa doente que chega e conversar com você, ela está doente, ela fala assim, por que essa pessoa está contando isso para mim? Você é responsável até por essa pessoa que está conversando. Você tem que olhar para dentro de você. Então você pega aquela doença dela, que é o câncer que ela está. Fala, câncer do fígado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Você faz isso internamente para você entender o processo que chegou para você e para você levar uma cura Da alma. para a pessoa, inclusive. Então a gente é responsável por tudo. Então tudo que acontece na empresa do cara, se ele tem problema financeiro, é problema dele. Se ele tem abundância, mas o que ele faz com esse dinheiro? Qual o respeito que ele tem com esse dinheiro? Será que o cara tem que falar assim, não, vou vender, não, eu só ganho 20% nessa venda aqui, ó. Imagina, eu vou ganhar, e tá ganhando 50%. O que ele tá fazendo com o universo? Ele tá mentindo. Então ele tem uma mentira ali nele. Ele não tá trabalhando. Lembra que Jesus fala que a verdade liberta? E cadê o homem para bater no peito, para olhar pro espelho e falar assim, eu vou ser verdadeiro agora? A partir de hoje. A partir de hoje, entendeu? E você vai aos poucos entrando nessa linhagem. E aí a gente entra com a questão da Brené Brown, Esse é né? o caminho do reino do céu. Quem tem coragem, né, de fazer isso, e coragem de ser imperfeito e reconhecer, é o primeiro passo para tudo que é evolutivo. E é difícil demais para quem tem a ganância, ou a ganância exacerbada, do mundo empresarial, que é o que a gente vive, focado na matéria. O brasileiro, ele é corrupto e corruptível. Nós temos... Pelo sistema, sim. O brasileiro em si, né? Todos nós. Todos Sim. nós.
Fomos criados nisso. Então, mas A nossa então, educação no sentido, eu não tô falando 100%, tá? As pessoas não têm dor por não, causa mas disso. culturalmente a gente foi explorado por um ser que já veio fazer isso no nosso Então, país. a gente é o retrato do que está acontecendo aí no mercado, Agora, politicamente falando. agora eu vou te fazer uma pergunta, então, audaciosa. Você acha que a pessoa muda o comportamento? Qual que é a sua visão? Ah, muda. Porque muitos falam que não dá pra mudar o comportamento, porque tá intrínseco desde da infância, É, né? que aprendeu com os pais, É. né? Que eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou Gabriela morrer assim, Síndrome. e a pessoa não muda, não, no comportamento. A sua visão, você acha que tem como mudar o comportamento? Em 1950, Tailândia estava entrando num sistema ditatorial naquela época. E eles estavam destruindo os templos budistas naquela época, porque eles não queriam a religião. Nessas ditaduras comunistas, eles detestam. Eu já tive em Cuba, né? A convite de uma operadora na época, junto com o governo de Cuba, e eu fui estudar Cuba lá, né? E realmente não tinha religião na cidade do país comunista. Não se fala de Jesus, não se fala essas coisas. Absurdo, não tem nada. E na década de 50, na Tailândia, eles estavam destruindo os templos budistas, né? Da sua olhinho puxado aí, ó. E aí o que aconteceu? Teve um templo lá que os caras arrancaram um Buda enorme, colocaram num caminhão para levar. Tirar, porque os caras vão chegar e iam destruir tudo, né? E nesse dia que eles foram, eles pararam no meio do mato para aguardar, e o Buda ficou lá, no caminhão lá aberto e tal. E começou a chover. Começou a chover. O que aconteceu? Começou a derreter aquele Buda, aquele barro incrustado que estava há muito tempo, começou a derreter. E aí começaram a ver uma luz brilhante dentro do Buda. Ou seja, o Buda era inteiro de ouro. O que eu quero dizer para você? Nessas cascas da vida, que são essas argilas que cobrem esse ouro que está dentro de você, que são essas cascas? São as crenças limitantes, aquilo que aprendemos com os pais, aquilo que aprendemos na escola, na religião, na política. Estou falando da Matrix. O que é Matrix? Sala de comando. Matrix quer dizer sala de comando. E aí tudo isso que a gente vive são cascas criadas ao longo do tempo. Quanto mais velho, mais teimoso vai ficando, mais ranzinza vai ficando e vai escondendo uma centelha divina. Nós somos co-criadores. Nós somos deuses em formato de microcosmos dentro desse cosmo enorme. Só que nós escondemos isso aí, para que a gente não tenha a capacidade de enxergar pelo terceiro olho, por exemplo. Então, o que acontece? Precisamos colocar o nosso corpo na chuva, que é o autodesenvolvimento, cada gotinha é um aprendizado que vai derretendo essa argila. Até chegar no outro. Até Mostrar chegar o que é no outro. real. Entendeu? Mas são muitas Para camadas, mudar, né? sim, tudo é possível. Mas aí Eu acredito. o mercado te coloca camada, a escola te colocou camada, a obrigatoriedade de uma universidade te colocou camada, e você vai se moldando. É tudo imposição, né? Isso. E você querer entrar na Matrix, ou melhor, a gente é colocado dentro dela. Você querer sair da Matrix para falar, Perdão. eu sou mais que isso, você precisa, de novo, ter muita coragem. Porque isso também tem um preço. E o preço é libertador. Entendimento. Então, mas precisa mergulhar? Só colocando o pezinho no rio raso, não tem como você ter essa profundidade toda como você teve. E talvez você já passou dos 40, né? Ah, obrigado. Então, Marcelinho. então, 52. Então, Não tem essa vaidade de esconder a idade mais. 52. Talvez 53 você agora, começou vamos ver. isso com qual idade? Só uma idade de falar que é lindão, né? É, isso aí não, você eu tem. me cuido, Nossa. obrigada. Mas se a gente não gostar da gente, quem vai gostar? Enche o saco. Não é? Começa assim. Mas você começou com essa onda não desde o começo da sua carreira. Você começou a olhar para a espiritualidade, com certeza. Se eu tivesse visto isso, Nádia, antes, seria muito legal, hein? Nádia, eu fazia um programa nacional e falava assim, não, eu tô nessa televisão aqui, como se aquela televisão não fosse boa, mas eu tô pensando, sabe? Tipo assim, aquela coisa, tipo, eu tô aqui nesse canal, mas eu tô pensando em, tipo, justificando pros outros que aquilo não tava bom. Pleiteando um Pleiteando melhor. outra coisa. Sabe umas coisas assim, meio de besta, quadrado? No flerte, né? Você não tinha filtro, né? Não tinha filtro. Por isso que eu falei pra você, por isso que eu perguntei aquela hora né, lá atrás. Não, eu não era um cara muito... Não tô evasivo, falando. outra Não, coisa. Sempre não. fui um cara elegante. Isso, Elegante eu não, fui, né? Não tô falando. Não era Pelo um... amor de Deus. Meu, Não. tem alguns que são Você evasivos. não, é que você é um cara muito receptivo, né? Imagine, eu um fornecedor, uma mosquinha ali Pô, você sempre me recebeu na sua sala, sempre foi cordial, sempre gosto me de atendeu gente, muito né? bem. Então, a melhor coisa do ser humano é isso, é gostar Gostar de de gente. gente, né? Eu também adoro pessoas, todo mundo sabe disso. Gosto de gente. Gente é legal. O Cláudio e a Nádia sempre falam, como Muito você legal. consegue estar em 10, 15, 20 lugares ao No mesmo tempo? dia.
pessoa é extremamente comercial. Ele Se é. relaciona com mais de 30 pessoas por dia, com certeza. Ele é um cara excepcional no network, né? É incrível. Excepcional no network. Ele é professor nisso. É incrível. E a gente tem que ser assim, porque a gente vai criando como que eu posso falar? Uma áurea de pessoas em volta da gente, que a gente consegue até selecionar quem a gente mais gosta e tal, né? E você consegue também aprender com os empresários, né? Um exemplo, você, na época de empresário, a gente criou essa amizade, hoje você está aqui. Se não fosse um bom relacionamento, Não estaria. Com afinidade. estaria aqui. É Se fosse isso um mesmo. cara chato, o cara, puta, aquele cara mala, ninguém quer. Eu não vou lá, não. Melhor não, né? Não, ou o contrário, né? Ele também, né? Me convida. Então, e aí nessa linha de que você é um hub de conexões, porque você traz um monte de gente para ser ouvido e você tem 3, 4 frentes de negócio. Então já é uma diversidade do ponto de vista empresarial. Mas o quanto você entende que nessa sua linha você também tem uma missão de conectar pessoas? Como que você coloca isso como uma parte do seu dia, uma parte da sua vida? De Você tem esse conectar? papel? Nossa, é o que eu mais faço. É. Eu De acho forma que eu natural? acho que eu nasci vendedor. Eu acho que eu fui negociador em vidas passadas em lugares assim muito louco. Eu sou um bom negociador. E você Sou amarra bom. pessoas assim. Isso deixa a gente numa linha tênue também, né? Entre a gente ser o sério e uma picaretagem. Por bom tempo a gente fica assim. Por ser muito vendedor, você sai daquela linha da elegância da venda, sabe? Que tem um limite, né? Você não vai chegar no churrasco dia domingo e querer vender um consórcio pro cara, né? Deselegante. Uhum. É super deselegante. Mas antigamente era assim, gente. Não tinha essa medida. Não tinha. Para vender uma publicidade antigamente, quem trabalha com publicidade não tinha essa 24 elegância. horas vendendo. Nossa, você Vendendo o você tempo tinha que todo. Preencher Espaço. revista, vender espaço, meu. Tinha disso, igual fizemos Aí chega o final de semana. Então, tinha que fazer permuta, fazer o uniforme da galera. Me serviu muito bem, graças a Deus. Também, foi. Graças a Deus. Mas hoje Mas, é viu, uma questão mais consciente. Imagina que eu vou falar de negócio, imagina. Falo de espiritualidade, eu falo. Se quiser, se a pessoa também não dá pérola pros porcos, né? Você só fala se a pessoa autorizar ou você pede autorização. Você não pode ir derramando. No começo, quando você tá apaixonado pela espiritualidade, você sai falando pelo mundo, entendeu? Querendo Só que pregar. agora a gente tá no amor com a espiritualidade. Eu já saí do pico da montanha e tô Na navegando no mar. linearidade. Então, eu tô navegando no mar. Então, eu não falo mais. Só quando você pergunta alguma coisa, eu tenho que falar qual caminho tomar. Mas você acha que as pessoas estão preparadas para escutar? Eu acho que as pessoas estão com mais sede de escutar e muita coisa de espiritualidade na internet. Desperta. Muita gente está despertando gente, sim. Eu acho que tem mais gente. Mas mais mulher do que homem. Eu vou nesses encontros de imersão aí de espiritual, se cada 1000 não tem 50 homens. É mais de 90% feminino. Mas o homem que está lá também, a mulher pode agarrar com o olho fechado que não erra. Tá pronto. Porque se achar um cara com espiritualidade é a coisa mais fantástica do mundo. E por que você acha que tá tendo essa busca tão volumosa pela Porque as espiritualidade? pessoas estão doentes, Cláudio. Uhum. As pessoas estão perturbadas, as pessoas estão ansiosas. O que as pessoas fazem para estar no estado de transe? Lembra que eu te falei? Sim. Ela parar, ela tem que entrar no celular, ficar olhando a internet ou assistir um Rolando. filme, pornografia direto, traição, preenche com traição na casa, com sexo, entendeu? Às vezes tá ela, a mulher aqui, ele aqui, ele olhando aqui a moça de biquíni, a outra ali conversando com fone de tal. Tá assim o mundo, tá de ponta cabeça. Entendeu? É assim que tá. Que prosperidade é essa? Que sucesso é esse? O carro bonito Mas que ele você tem? acredita O cara tá que doente. se a pessoa O cara não tem tempo. tá numa condição dessa, ela consegue ter consciência de buscar a espiritualidade? Eu acho que ela não tem, a consciência dela tá longe dela. Talvez Sim. ela não tenha a ciência. Porque a busca aumentou, né? Como você diz. Mas se ela tá num nível nessa busca, né? Do errado, vamos dizer assim. Ela não gerou consciência de que ela precisa buscar a espiritualidade, né? Errado para você, mas não para ele. Porque ele não tem ciência disso, não é consciência. Uhum. Entendeu? Diferente. Sim. Ele não tem ciência disso. Então, às vezes, para ele não tá errado. Porque aquilo, Tá tudo certo. nem tudo que é errado, nem tudo que é certo. Uhum. Para alguns, o que é certo e para outros é errado aquilo que é certo. Entendeu? É filosófico o negócio, né? Sim. Mas é muito real. Mas é muito real. Então, por isso que não dá para julgar. Porque se a pessoa tá naquele lá, ela tá numa frequência. Ela tá numa frequência. Vamos supor, ela tá na frequência sexual. Ela só pensa naquilo. Passa ali a Nádia bonitona, ele olha pro bumbum da Nádia e já pensa... puta, mulher maravilhosa, entendeu? Ele tá naquela frequência. Aí ele olha não sei o quê, ele olha pra rua, ele tá nessa frequência do sexo. E ele nunca, pra ele sair disso aí, ele tem que dar um choque de realidade nele para ele poder sair dessa seara. Sai, claro que sai. Milagre divino é diário. É a frequência que você tá.
frequência da ansiedade. Você está todo do medo, por exemplo. Você Entendi. quer coisa mais imbecil na vida de um ser humano? Isso é para todos nós. Preocupação. O que é preocupação, Nádia? É você Se trazer... preocupar com Ocupação algo que não Não chegou. preocupar com alguma coisa que não existe no futuro, mas pense bem, Jefferson. Nem teve ainda. Uma ocupação Não- antecipada. Não aconteceu. Pense bem. Situação nossa. E aí que isso cria o quê? Perturbação pra gente. Ansiedade. Ansiedade. Daí você fica naquela loucura, entendeu? O cara, por exemplo, que trabalha a vida inteira, tem aquela empresa, fatura bem, às vezes está colocando 100 mil, 200 mil na casa, guardando dinheiro, e ele não viaja porque ele se acha o mais importante da empresa, ele não pode ficar uma semana. Conheço um monte de gente que é assim. Eu conheço muito. Falei, gente do céu, onde que esse cara pensa que vai com isso? Daqui a pouco ele vai no banheiro, morreu sentado no E é a frequência do medo de perder, né? Medo de perder o O controle. apego. Apego ao dinheiro, apego às Apego. posses. Hoje o mundo é mais minimalista. Muito mais. É menos é mais. Menos é mais hoje. Entendeu? Então, mas assim, existe um contexto que é a era da informação leva as pessoas à loucura, porque é muita informação, é uma avalanche, Frenético. especialmente por conta desse momento 4.0 dessa vida. Aí a gente tem um pós-pandemia que também trouxe muitas doenças mentais, seja de ansiedade, de tudo mais. Então hoje, se a gente for pensar, especialmente num empresário, como... Obrigada, diretor. Como você, Alex, recomendaria um amigo, empresário, um contato que você tenha sorocabano, de pessoas que estão conscientes com esse monte de TDAH, de transtornos que a gente está cada vez mais latentes na nossa vida? Qual seria o primeiro passo que talvez a Alex já tomou há 10 anos atrás, que você tem visto alguns colegas tomarem, e que você acha que seria um ponto importante, fácil e acessível para todos? Se a pessoa tem algum vício muito grande, seja cigarro, de bebida, ou alguma dor assim insuportável que ele não consegue identificar, uma dor, tipo uma costa, por exemplo, a pessoa pode ter uma dor nas costas enorme, ou uma angústia muito grande, que o estômago parece alguma coisa que ele não consegue identificar de onde vem aquilo lá. Às vezes uma hipnoterapia é uma terapia de choque. É um recurso para enxergar isso. É um recurso para chegar rápido, porque um psicólogo demora 3 anos e um psicanalista de 3 a 6. Você imagine você sentado no psicólogo conversando. Falando sobre. Ou você vai para uma terapia transpessoal, que ela trabalha mais o seu psique. Ela relaciona muita coisa ligada com a tua alma que veio lá do passado. Então tem certas situações que levam o cara, tem que conversar. Eu falei que até montar uma clínica clínica geral de terapia. Tipo, o cara vai lá e eu dou a receita. Ó, procurei esse terapeuta, procurei esse negócio. Te recomendo esse caminho. Te recomendo esse caminho. O cara poder andar. Porque a dor sua não é igual a dor dele. E de repente, para você estar num vício tão grande de uso de droga, por exemplo, você está usando cocaína, por exemplo, e aí de repente seria legal você fazer uma hipnose. Para você dar um choque de realidade em você. Ou ir tomar um ayahuasca, por exemplo. Ir no centro tomar um ayahuasca, que é maravilhoso, o chá da salvação. Entendeu? O cara tem que tomar um chá. Depende do caso, depende de cada caso. São mais de 300 tipos de terapia que tem no mundo. Deus está mandando um monte de coisa. Muito recurso. Gente, esquece, gente. Tá cheio de coisa para salvar a gente. E uma das coisas que eu recomendo é a pessoa olhar no espelho. Tem um vídeo da Louisa Ray. Louisa Ray é uma mulher americana que fez muito sucesso. A mulher também foi sofrida nos Estados Unidos, mas ela buscou o autodesenvolvimento. Ela foi uma das primeiras a performar depois do Napoleão Hill, esse pessoal todo, né? Aliás, o Napoleão Hill acabou de lançar outro livro, né? Do 12 leis da prosperidade agora. Mudou agora, não é mais. Lançou agora. Era as 12 leis do triunfo. Não, aquela é 17. 17 leis do triunfo? É, aquela é 17. Agora é outro que lançou, que é o do lado depois do Mais Esperto que o Diabo. O cara lançou em 32 esse livro Mais Esperto que o Diabo, falando da mente humana. Por que nós estamos atormentados? Atual até hoje. A Oficina do Diabo do programa do Brasil Paralelo, você já viu? Assistiu? Você viu? Aquilo lá é uma inspiração em cima do livro Mais Esperto que o Diabo. Eu acho que foi, né? Porque é o diabo conversando com a mente das pessoas ali, incrível aquilo. E é o que acontece diariamente. Quem conversa com a gente não é Deus, é o diabo. Porque o seu eu superior, para você conversar com o seu eu superior, é o seu eu inferior que conversa. Esse eu inferior que é o diabo, que é a mente o topo todo. Ó. Esse é o diabo que conversa com você. Agora, o eu superior, que você medita, que você tem uma boa alimentação. Presta atenção na respiração. Exatamente, que você acordou de manhã e falou, eu te amo, minha esposa, fez uma oração para Jesus, dobrou o seu joelho de forma humilde, entendeu?
rápida, ou deitado na cama, levanta. Eu, quando abro os olhos, eu falo assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Agradeço esse corpo que me cede, que me concede a minha alma de cumprir com a sua promessa, de cumprir com a sua tarefa aqui na terra. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, corpo. Eu sinto muito por tudo que eu fiz com você, sabe? Da bebedeira, do sexo, fora da curva. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Me perdoa, corpo, porque eu fiz por você. Mas eu te amo. Você é maravilhoso. Sou muito grato por você levar minha alma. Entendeu? Muitas vezes nas consultorias eu acabo dando treinamento de comunicação e eu fiz um treinamento com mulheres e que eu pedi para elas se enxergarem no espelho e gerou uma comoção também, porque fazia muitos anos que algumas não se reparavam. Mas ao pedir para algumas pessoas se responderem a pergunta quem é você, elas respondem com os papéis que elas exercem na sociedade. É que ela está, né? Ela só está naquilo. É. Se você tem aquele crachá, Ela não você é mãe agora. Você está mãe, mas essas crianças vão crescer e vão para o mundo. Então, eu fico pensando nisso também. Como que a gente poderia... O Master, eu acho que é uma excelente ferramenta para isso. E a gente já fez algumas rodadas que gerou muito choro. Quando a gente fala para as pessoas se enxergarem. Quem é você? O que você é antes desses boletos todos de faturamento milionário? E eu fiquei pensando aqui... como que você acredita que seria um primeiro passo prático para as pessoas enxergarem o que são antes do que elas estão fazendo? Você está sentada. Mas eu falei para você no começo, lembra que eu falei de sucesso do propósito? Sim. Então, são diferentes os conceitos sobre sucesso. O primeiro propósito, qual que é? É você saber quem você é. Então, mas eu vejo uma dificuldade muito grande dessa questão das pessoas enxergarem. Mas aí é a busca do autodesenvolvimento, é da busca de uma terapia, uma hipoterapia para choque, para coisas mais pesadas, né? Coisas profundas, dores, mágoas fortes, dores nas costas, alguma coisa no pescoço. O corpo pedindo O socorro, cara, por exemplo, né? tem um pescoço, uma irritação, uma garganta que não sei o quê, que é inflamada sempre, teve tudo que pode no pescoço. Esse cara pode ter se morrido enforcado na vida passada. Sim. Ele não sabe, envolvido em as várias moradas da alma, as várias moradas da alma, um livro que eu li, um livro fantástico. Ele conta um pouco disso aí, pessoas que às vezes têm uma dor nas costas que não sabem de onde vem, foi uma Sim. punhalada que ele levou, uma traição, uma facada, uma machadada nas costas. Aí eu falei assim, mas isso aí você está falando de coisa espírita e tal, tem gente que não vai acreditar, não adianta, tá tudo bem, não precisa acreditar, tá tudo certo, só que ela tem que entender por que ela tá com essa dor. Mas voltando a Louisa Hay, que eu não terminei, eu fui no Napoleão e acabei não terminando, ela fala assim, ama a ti mesmo. É um vídeo de 60 minutos dela, você já viu esse vídeo? Não. Toma um banho, fica pelada na cama, deitada como você veio, põe um fone e ouve essa mulher por 1 hora. Te juro, o dia que eu vi essa mulher... Traduzido? Tá traduzido. Se eu vi que eu vi essa mulher, a voz é muito bonita da mulher que traduz aqui no Brasil. Eu vi essa mulher, eu chorei muito mais do que a morte da minha mãe. Chorei por 6 horas de boca aberta consecutivamente. Tocou muito espiritualmente, sabe? Porque depois que é um vídeo chamado Amor Próprio, Louisa Hay, é L-O-U-I-S... Louis Hay, H-A-Y. Hay, acha na internet ela. É amor próprio, sabe? Um ótimo passo para se enxergar. Um ótimo passo para enxergar. 1 hora desse negócio, depois você olha no espelho. Você levanta e começa a olhar no espelho. E quando você olhar no espelho, quem tá olhando para você é a sua alma. Aí Legal. você vai... É muito louco isso. Gostei. É forte, É. muito forte. E aí ela tem lá 2 vídeos dela, um para dormir, um para levantar, sobre gratidão. E aí eu acho que é o começo. Porque você pensa aí comigo, ela fala o seguinte nesse vídeo que eu acho forte. Pense que reis e rainhas. Não estamos falando de empresário que tem meia dúzia de funcionário, meia dúzia que eu falo 1.000, 2.000 funcionários, mora numa casa maravilhosa em Alphaville, ou no Santa Maria, e tem uma casa, tem um iate. Não estou falando desses pequenas pessoas, né? Às vezes muito menor que muita gente, porque as pessoas hoje elas condicionam o sucesso das pessoas no material. E elas não compõem a orquestra. O material é apenas um instrumento da orquestra. E aí elas não compõem assim. Reis e rainhas antigamente tinham, mandava matar. Se assim, não gostei da Nádia, vou mandar matar ela. E não tinha esse poder, o rei e rainha, Sim. antigamente? Sim. Eles tinham funcionários, tinham todo mundo lá, todo mundo lambendo. Viu, os caras cagavam em fossa, meu. Hoje você, desculpa falar o palavrão, você caga muito melhor que um rei e uma rainha. Sentado num vaso com ladrilho, papel higiênico e até com aguinha para lavar o seu furebs. Pense bem, os caras faziam cocô
num buraco, uma fossa. Fediam. Não tinha escova para escovar os dentes. Quantas vezes você agradeceu a escova de dente que você usa? Quantas vezes você pegou aquela pasta e abençoou aquela pasta? Que é um detalhe, né? Quantas vezes? Nunca na vida. Mas quando fica sem é o valor que se dá. E a daí energia, você né? começa a ter esse valor. Quando se cai aquela água abençoada no seu coronário aqui, ó, e a conexão divina tá aqui dos 7 chakras. Pô, a pessoa passar a vida e não saber que são 7 chakras de alinhamento. Nós temos muito mais, na realidade, né? Temos chakra atrás do olho, temos chakra na palma da mão, temos chakra atrás do joelho, temos chakra no peito do pé. Tem um monte de chakras aqui, ó, pequenos chakras aqui ligados aos 7 chakras que ligam aqui. Tem os dorsal aqui atrás. Muito louco. Só que a gente não entende. Então, o que acontece? Eu não vou entrar nessa seara, mas quando a pessoa fizer isso e olhar para o espelho, ou olhar para o espelho sempre, deixar a alma conversar com ela. Tá muito louco. Chega uma hora que você fica meio... Nós temos um grande empresário em Sorocaba chamado Eric, da Decide Doces, lembra? Ah, lembro do Eric, que aconteceu tudo aquilo com ele, né? Então, quando aconteceu e que caiu a ficha pro Eric, que infelizmente ele teria que fazer o transplante de coração, ele teve que entrar no SUS. E quando ele entrou no SUS, ele estava no grupo. E ele pôs um depoimento gigante para nós. Lá dentro do SUS. Ele ficou uma semana lá. Até ser transferido para Incor. E ele colocou um depoimento explicando para nós que ele não tinha banho quente, um copo d'água, uma noite de sono. Ele colocou pra gente lá, falou, agradeçam o que você acabou de falar aí agora. Agradeçam. Só que ele fez isso num momento muito difícil da vida dele. Foi na dor, né? Na dor. Foi na E dor. graças a Deus ele conseguiu se recuperar e tá de volta aí com muito sacrifício, porque eu fiquei até o fim. Eu sei. Eu acompanhei ele até o fim. Quase que ele perdeu a vida aos 48 do segundo tempo. Deus tocou lá, conseguiram o coração pra ele. E ele hoje tá com essa vida dele normal. Mas o que você falou é a coisa mais especial do mundo. A gratidão tem que estar dentro da gente diariamente. É esse sentimento. Quando você acordou hoje, você olhou para sua cama, ao que você levantou, deu um abraço nela, Então, e a gente aqui na cama, porque você dormiu a noite inteira. Imagina um cara com câncer de pâncreas. Viu aquele presidente da Unimed falando? Você viu aquele lá, ele dando relato? Aquele cara de Santa Catarina, que ele falou para não sei quantos mil médicos no final lá. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu passei a vida inteira trabalhando igual louco, falando para os jovens médicos lá, trabalhando igual louco, que levantei da minha cama que nem olhava para trás. Do jeito que acordava, ia. Nunca eu olhei para ela e agradeci ter uma noite maravilhosa naquela cama, aquele travesseiro que me acolhe, passar a noite inteira dormindo, 8 horas, 9 horas deitado numa cama dormindo sem nenhuma dor. E falou, e hoje eu gemo todas as noites para dormir. Não consigo dormir com câncer de pâncreas. Louco, né? Então, mas eu tô te falando, são detalhes. Mas isso tem que criar um vício na gente. De gratidão, senão a gente se perde. A palavra Eu nem me é perco vício, às vezes, talvez eu tenho que seja, ficar em cima. talvez seja hábito. É porque vício vício é um pouco pesado, né? Mas é que depois de hábito vem vício. Ah, é? É que a gente associa vício muito a Coisa ruim. Ao é negativo. coisa, eu sou viciado em gratidão. Que vira uma adicção em Entendeu? algo. Eu sou viciado em gratidão, viu, dona? E engraçado que às vezes a gente fala gratidão para pessoas que não escutam a palavra gratidão e as pessoas julgam e brincam e taxam a gente de Manda obrigado pra pessoa. direto. Não mande pérolas É pros até porcos. bom os meus amigos que me veem aí, que acompanham, né? Não utiliza o vocabulário gratidão. Que não utilizam, mas que não compreendem. E foi muito bom essa entrevista com você hoje. Né? Espero que a gente tenha enriquecido a vida e a alma das pessoas aqui hoje. Mas o que tem de pessoas, mais da metade do que você possa imaginar, que brinca com isso. Que zomba isso. Claro que briga. Mas porque não sente. Não sente, não sente. Tá no dia a dia, ele tá anestesiado. Não chegou A pessoa tá cega. Mas eu não tô julgando, tá? Não, Sim, eu a gente entendo, eu entende falei, tem que incluir isso. as Não pessoas. pode, Não pode isso. julgar, tá certo, tá tudo bem, pode fazer, não tem problema, Elas pode não estão julgar. preparadas, né, tá, pra tá isso. tudo né? bem, tá tudo bem. Isso mesmo. É a Porque- falta do conhecimento do quanto aquilo é bom pra ela, né? Ela não conhece, né? Ela não sabe o que significa a palavra gratidão. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, temos que incluir as pessoas do jeito que elas são, entendeu? Mas aquilo que você falou, buscar o propósito, saber para quem somos nós, né? Qual é o seu verdadeiro dom? Às vezes a pessoa trabalha numa coisa que ela não tá feliz, entendeu? Sim. Sabe? Você quer empurrar um cara, você, por exemplo, quer empurrar uma empresa pro filho, o filho não quer ser aquilo. Às vezes o pai quer médico, quer que o filho seja médico, o filho quer ser advogado, quer ser músico. E vai ser um médico frustrado. Deixa a alma ser feliz, entendeu? Deixa ela tocar
esse compromisso dela com a vida aqui, entendeu? Casamentos que estão perturbados, vivendo de fake, que não dão certo, precisam ciclos ser fechados. Sim. Empresas que você muitas vezes está teimando, às vezes tem uma empresa boa e tem outra que não tem, por vaidade você mantém, entendeu? Aquele funcionário que você precisa, que está lá na empresa, mas que precisa ser eliminado porque não sei o que às vezes falta coragem. Tudo isso tem que tomar, porque você vive na mentira, você está olhando pro cara, puta, eu não gosto de você, estou aqui na minha... Tô te aguentando. Tô te aguentando. Pra que tudo isso? Pra que viver isso? Então, mas o sistema lá atrás acostumou dessa forma. A Revolução Industrial trouxe esse automatismo na relação Sim. humana. Então, a gente veio sendo moldado por isso. O que eu percebo assim, a gente vê... Eu não sei se seria uma palavra... Poderia ser purificação, mas a Terra passa por uns momentos ali que a gente está passando porque Regeneração. de regenerar, Então, o que eu percebo? Essa busca, especialmente o que você falou, departamento da felicidade, são necessidades muito importantes hoje nessa nossa fase adulta, porque o que a gente está criando na mente desses adolescentes, dessas crianças? Porque eles vão vir pronto. A IA vai trazer toda a escola na cabeça deles. Só vão eles vão checar se o professor sabe exatamente tudo que ele já pesquisou. Uhum. Então, a gente vai inverter vários papéis no rumo da educação. E aí, quando a gente chega nesses caras sendo empresários, alguns herdeiros, eles vão assumir cadeiras dos pais, dos avós e tudo mais. Eu fico pensando se a gente está educando, e aí é uma pergunta para ti, a gente está educando já a juventude com esse essencialismo já latente, ou você acha que as grandes escolas estão ainda focadas em formar profissionais sem a parte sensível? Tem uma escola chamada Escola Waldorf. Sim, alemã. Rudolf Steiner. Isso. Que trabalha os setênios, que é de 7 anos. Eu levo a sério essa parte aí. Então, e aí acontece? Eu fiz uma imersão no passado na Bahia sobre antroposofia. Que legal. Foi muito legal para entender os meus setênios daquilo que eu vivi. Buscar corrigir os cursos que ficou rasurado lá atrás, entendeu? No meu período de criança, no meu período de juventude, no meu período de adulto. Quanto mais você deixa a criança fazer o trabalho construtivista, que é a pessoa fazer por si só, sabe? Da criação dela. Da criação dela. Quanto mais ela se libera. Minhas filhas estudaram na Maple Bear, essas duas são formadas, uma está acabando de formar e a outra já é formada, está indo embora para o Canadá, inclusive segunda-feira. Antes de vir aqui, eu passei até na casa de câmbio, eu estou super assim, o coração apertado, né? Mas feliz por ela, mas você sabe como que é pai, né? Está indo embora segunda-feira para fazer faculdade lá no Canadá, em Montreal. E até meu amigo ligou, você vê como Deus é maravilhoso. Falei, Bill, terça-feira eu programei de não trabalhar, e ele é um peão lá, meu amigo é um peão lá no Canadá. Eu vou dar um jeito de buscar lá no aeroporto para você e deixar ela no Airbnb dela. Legal. Muito legal, né? Então eu falei, meu Deus do céu. Conforta, né? E vai buscar as duas. Mas o Maple Bear não tem nada de construtivista. É sócio-construtivista também, tem alinhado. Eu tô contando isso que a minha filha estudou e minha filha trabalhou na Waldorf esse ano. Essa tá indo embora pro Canadá, ela ficou 1 ano na Waldorf. E eu perguntei pra Júlia, porque a Júlia estudou no Anglo, o primeiro, o segundo, terceiro colegial. A fase primária, desde pequenininha na Maple Bear, ela não fez a Waldorf na primeira infância. Eu falei, Júlia, como que se tivesse um filho, como que você faria hoje? Eu falei, pai, eu colocaria ele até os 5, 6 anos na Waldorf. Depois eu colocaria na Maple Bear para ela poder ter o domínio do inglês, que hoje ela é fluente em inglês, né? E depois no inglês. E depois aí eu escolheria um colégio sem problema nenhum. Falou, por quê? Porque os colégios estão preparados para formar gente para competir em universidade. Isso aí. Eles não estão preocupados em formar seres humanos para a vida. A escola Waldorf, todo mundo que estuda na Waldorf, que é uma escola, até quando tem colegial aqui em Sorocaba, não tem. São todos CEOs de empresa. São todas pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque eles têm o soft skill. Entendeu? Muito bem trabalhado na base. Muito bem trabalhado na base. Então, para eles, estão preparados para lidar com todas as questões emocionais humanas. Entendeu? Sim. E quanto mais esse CEO se prepara com as questões emocionais dele, quanto mais ele se prepara nesse controle desse pensamento, o que é você viver, o que é a consciência, essa questão, a consciência é entre o pensamento e a chapa branca, que chega à consciência. A consciência, ela só permite estar vivendo na gente quando a gente está com a chapa branca de pensamento, ou seja, controlar o pensamento que gera as emoções, que gera ação, que gera reação. Então, se nós, empresários, começarmos a mudar a gente por dentro de nós, muda-se o seu pequeno mundo ali fora, a sua casa, os seus filhos vão ver você diferente,
E os seus funcionários, seus colaboradores vão ver isso diferente. Porque daí você vai trazer proposta, ao invés de ficar investindo não sei o que, no curso aqui, de repente você está trazendo um diretor de felicidade para colocar na tua empresa, para dar uma palestra, para poder ensinar esse profissional a ser mais humanizado. Será que aquele cara que está no cantinho lá não está com uma dor, com uma separação, um pai que ele perdeu, um filho doente? Como é que está aquele funcionário? Quem que está ouvindo esse funcionário? É um ser humano como ele. Se a gente entender que nós somos um campo de energia, todos nós estamos ligados aqui, ó, por um fio. É tudo um fio ligado. Mas o empresário Tem elo. Nós temos elo. Mas o empresário precisa entender isso aí. Não tem. Entender e sentir paralelamente, né? Porque por isso que eu falo, a gente brinca, a gente montou o Master Business, o meu propósito sempre foi ajudar os empresários. E os empresários, na minha visão, são pessoas normais, são gente. E eu acredito muito nisso. Se você mudar como empresário, se você treinar você mesmo a ser uma pessoa melhor, igual você falou, praticamente podcast inteirinho sobre isso, você muda todo mundo. Muda a empresa, muda tem que tudo. Estar pronto para Muda, ser inclusive, essa pessoa. muda até o cliente que está comprando na sua loja. Mas você tem que estar pronto. Você aprende a estar pronto porque você começa a olhar para dentro. Não, você vai desenvolvendo isso. É. Ele estudou na faculdade, né? Não é do dia para noite. Opa, Não. o cara se destrói a vida inteira e acho que Eu vou falar a verdade para você. Eu aprendi, o Cláudio também, um cara fantástico. A gente aprendeu estudando. Então, tem gente que aprende na dor e no amor. Então, E mas não é da noite pro dia, né? É um processo, né? Processo. as pessoas que me acompanharam no começo e estão comigo até hoje, sabem a diferença de quando eu comecei. A Pri começou comigo. São 2 Jeffersons. Ah, o Jefferson evoluiu. Eu não estou falando de evolução material, né? Estou falando de evolução emocional, Sim. porque eu não tinha emoção. A Pri sabe que a Pri foi empresária, ela tinha agência, eu prestava serviço para ela e nós tínhamos arrancar-rabo. Eu não estava preocupado com ninguém. Eu brigava, passava por cima igual rolo pro compressor. Aí eu só conheci a parte boa. Ferre-se. Ferre-se. Se tivesse que xingar, eu xingava. Se tivesse que brigar, eu brigava. Se tivesse que ofender, eu ofendia. Porque eu não tinha filtro. Eu não tinha noção do que é lidar com pessoas. Eu só vim aprender porque um dia um empresário chamado Sandro Trevisol, você já deve ter ouvido falar, que era dono do Vila Sansul lá, que também é um cara difícil de lidar, né? Todo mundo sabe que ele é bravo, mas ele também aprendeu a lidar com isso. Ele me viu e falou assim, você precisa fazer um treinamento lá em São José dos Campos comigo, lá é o que está me ajudando a melhorar. Foi daquele dia em diante que eu vim entender, depois de 15 meses de treinamento, o que é ser uma pessoa melhor, o que é ser um empresário de verdade, o que é ser o melhor pai. Um ser humano, né? O que é ser o melhor filho, através da psicanálise. Você tá cheio de luz, né, filho? Nossa, tá cheio de luz. Nossa. Tá com luz. E quando tem luz, a luz às vezes incomoda também as pessoas, entendeu? E aí o que acontece? Onde o lugar tá escuro, o cara tá cheio de obsessor junto com o cara. Aí chega um cara de luz, aí incomoda, começa a perturbar o cara. Ih, tira esse cara daí, puta, esse cara chato, vem falar dessa porcaria pra mim aqui, não sei o quê, entendeu? Por isso que a gente não pode jogar pérolas aos porcos, só quando a gente tá autorizado a falar. A pessoa tá precisando, que ela desabafa, né? Não, às vezes eu vou colaborar com a pessoa que eu tô vendo que ela tá com dificuldade, ele dá risada na minha cara, vira as costas e não tá nem aí porque eu falei. E gera aquele sentimento. Preparado. A pessoa não está. Não tá preparada. Então, e quando eu falo sobre estar pronto, é estar pronto para o processo. Por exemplo, o Master Business. A gente recebe as pessoas, a gente não vai atrás das pessoas. Elas vêm pro evento, nos encontros, nos fóruns e tudo mais. E muitas vezes, por exemplo, a gente já teve um conteúdo sobre metanoia, lembra? Uhum. Que é um conteúdo completamente humanizado, de um sistema realmente de fazer gestão completamente diferente, que inclusive a Padaria Real, ela aplica isso, ela tem um atendimento de excelência. Granado. A Granado. E quando algumas pessoas passaram pelo processo, elas se identificaram. Eu não tô pronto para ouvir tudo isso aqui, não. Assim, a minha agressividade mercadológica, ela é anos-luz abaixo desse nível que vocês estão pensando. E gerou muito incômodo a atividade, assim. Foi muito boa, mas gerou muito incômodo. Porque é pensar para esse lado do quem é você exatamente para liderar gente. O quanto o mundo te preparou, porque na escola não te ensinaram. Na faculdade também não deu tempo. MBAs não formam corações, formam relacionamentos. Então, quem que vai te ensinar?
Se não for você mesmo atrás do ser o melhor, né? O ser humano ele se torna um ser insaciável, né? Por exemplo, hoje o seu mês você tem 1 milhão de meta, esse mês. Aí você bateu 650. O seu ponto de equilíbrio, ou você faz a meta, você tem a meta mensal, mas você sempre pode fazer trimestral, você pode fazer ela semestral ou anual. Ou Certo? diária. Uhum. Ou diária. Você pode fazer a meta do jeito que você quiser, entendeu? Você sofre do jeito que você quiser. Entendeu? Às vezes, muitas vezes, janeiro você sabe que é um mês que é Mais vai dificultoso, devagar né? e tal. E aí aquela métrica de 1 milhão veio 650. Falei, pronto, o mundo pra você acabou. Nossa, minha esposa é assim. Acabou o mundo pra você. Aí o que acontece? Aí o mês que vem, que a meta é de 1 milhão, fez 1.200.000. Você dobrou o joelho pra agradecer? Não, cara, não dá, não agradece. Próxima meta. Próxima meta, não, vamos que tem que faturar mais mesmo pra buscar, entendeu? Porque a gente, pra poder enaltecer o problema, minha amiga, nós somos campeões. E digo pra você, não existe problema, existem desafios. É isso aí. Desafios. E quando a gente tem uma questão, um pensamento em relação a alguma coisa, isso chama sintomas. São sintomas que nós temos que resolver. Porque a gente tem que colocar problema, tem que, em vez de falar problema, você fala, porque isso é tudo aprendendo na Matrix da gente. E como é que tá a vida? Tá difícil, hein, Jefferson? Bem corrido. Tá corrido e o dinheiro não tá fácil, hein? Você viu como é que tá o negócio Minha aí? equipe tá ruim. E tá tudo ruim. Mão de obra tá ruim. Cara, só que o cara não consegue ficar. Eu não consigo ficar. Você acredita? Trabalhando com um cara desse. Não dá, mas nem aparece na minha vida. Posso falar? Nem aparece. Se eu falar pra você que eu encontro empresários que falam isso, eles estão bem, mas eles falam isso pra não passar pra pessoa Que tá bem. que ele tá bem. Você acredita? Eu vi vários já. Você acredita? No cara A gente fala, tem que "Não, testemunhar. o cara tá- Estranho. o cara tá bom pra caramba, É. tá voando. Ah, não, tá uma bosta. tá Mas esse é comportamento do brasileiro, sabia? Quando você vê um cara com um carrão, fala, ô, cara, parabéns pela sua conquista, hein? Que sucesso. O que Parece você que faz? inveja. Um americano faz isso. O que você faz para ter um carrão desse? Né? O cara fala, não, eu trabalho com internet, eu faço isso, ou tenho uma empresa, tenho uma loja de material de construção, tenho uma oficina mecânica. Faz, pô, que legal, parabéns pelo sucesso, viu? Sinal que a gente deseja mais sucesso É, ainda. a melhor oração que tem é o que você deseja de melhor para o outro. Isso aí. É isso aí. São duas orações, a gratidão e E aí desejar a melhor pro outro. frequência aqui, na maior parte do tempo, é o medo. Não, eu não vou falar que eu faço bem, nem que eu tenho uma mecânica, porque senão você pode abrir uma mecânica Aham. e você pode ser meu Nossa, o concorrente. sol é enorme, é o tamanho do Deus, sol, gente. Pra todo Meu mundo. Deus. Tem cara que não É. compra o carro do sonho dele com medo de mostrar pra equipe, que é o que você já falou hoje, que ele não pode ter aquele carro, porque se eles souberem que ele tem aquele carro, a equipe Vai falar, estimular a "Ah, equipe." nossa, ele ganha dinheiro, eu Tem. não ganho. Tô dando dinheiro Tem. pra ele. E falando sobre sol, o Master Business, ele é um dos únicos grupos, assim, né, que a gente não tem essa questão de cadeira cativa. Tem sol pra todo mundo. Então não tem o porquê só ter uma oficina mecânica num grupo, numa cidade de 600 mil habitantes, de 1 Uau. milhão de pessoas, e só pode ter um. Uhum. Então as pessoas às vezes assustam em entrar no grupo. Nossa, mas tem 4 agências de publicidade? Foi duro de mudar isso na cabeça, viu? De alguns, né? De alguns. De alguns. Mas é muito interessante essa questão do tamanho do sol. É o tamanho da cidade, é o tamanho do país, é o tamanho da sua capacidade de Não tem nada a prospectar. ver isso. Tem pra nada. todos. Mas não tem nada a ver, mas é que tem modelos que funcionam assim. O nosso jeito de fazer relacionamento e networking é que criou novos formatos. E a gente tá bem feliz nesses novos Sabe o que eu conceitos. ia falar? Já quero fazer um convite aqui na frente do homem aí. Poderia dar uma palestra lá, né? Ele poderia. Sim. Ele tem todo jeito de palestrante. Aí falar sobre Vai esse... ser Você tem fantástico. costume de fazer? Sabe que não? Eu precisava começar a fazer. Você toparia? um pouco, né? Acho que sim, né? Acho que isso seria bacana. Então seria muito legal. A gente vai Preparar uma hora, organizar Fica o isso. convite para o dia 26, para o senhor ir conhecer, tomar um café. Você já participou de vários, você já me convidou para alguns que eu estive presente. E agora, nesse próximo mês nosso, nós vamos ter uma palestra do Marcos da Farmaponte. Ah, o Marcão. O Marcão vai lá dar uma Entrevistei palestra. ele quando eu tava na Record. É, isso. Faz tempo que você não entrevista dele? Eu entrevistei ele acho que em 2020, viu? O Marcão. 5 anos? É, 5 anos já. Caramba. É um sucesso esse cara também, O né? Marcão Deve tem um... estar aberto em não- mais ponto de venda. Eu não sei se ele tem essa visão, mas da importância dele para Sorocaba, né, Sim, como empresário, Uma e referência. pela quantidade de pessoas que ele emprega, né? Uhum. E impacta tanta família. Ele impacta muitas famílias, né? Quanto maior o número de pessoas que ele contrata, mais pessoas ele ajuda. Tem porque- muita instituição aqui que é demais, né? Eu sou patrocinado pela Unimed de quinta-feira porque eu falo de saúde, né? Patologias e transtornos emocionais. Por isso que eu tô por dentro de tanta doença de cabeça, né?
Tá todo mundo, cara, desculpa o palavrão, tá todo mundo ferrado. Não tá todo mundo, mas a maioria. Então, a maioria, não, a maioria que fala todo mundo não é 100%, né? Mas é, mas modo, tá modo uma geral, a grande gente O tá, meu, escuro tá naquele meio termo que você falou. isso é meu o ali, quê? Mas controlar, né? Porque é o meu, tá muito... E aí eu vejo que os caras vão falar, os consultórios tudo entupido de gente. Tá mesmo. Parte de psicologia, né? Não, nem Psicanálise, muito. essas coisas. Tá tudo entupido, meu. Só que assim, se for só nessa linha da conversa, eu acho ótimo. Da psicanálise, da terapias holísticas. A questão é o uso de droga. É a quantidade de remédio que essas pessoas estão tomando pra Ayahuasca. controlar. Ayahuasca. Então, ayahuasca, beleza. São 3 ervinhas, chazinho, beleza. Agora, a questão da droga mesmo, da farmácia em Do relação fármaco, né? do fármaco Ah, pra tá. mente, tá muito pesado. É lógico que as pessoas que isso aí é para poder fugir da realidade, né? E é o mais Isso. fácil, né? E é Mais rápido, fácil, né? rápido, né? Controlar o Instantâneo, sintoma a curto praticamente. Você nem prazo. lá falar pro cara por dentro na filha dele, é mais fácil ele tomar um diazepam, né? Sim. Então, mas como que vai ser isso daqui 10 anos? Como é o ser humano que tomou isso daí que você acabou de falar durante 2 anos? Como que é a fase idosa dele, esse cérebro? Esquizofrenia, Alzheimer. Olha que loucura a gente está construindo, né? esquizofrenia, Alzheimer, doenças, diabetes, né? Doença de fígado, pâncreas, vísceras, né? As vísceras tragam todas. E a geriatria se transformando, porque vão ser outros tipos de doenças. E a longevidade tem que fazer o quê? Tem que ter o estilo de vida, cuidar da saúde, com boa alimentação, meditação, descalcificar a glândula pineal, a glândula periotal, para poder enxergar pelo terceiro olho. Olha que maravilha enxergar pelo terceiro olho, pensou? Enxergar com o olho de crístico mesmo. Sair dessa densidade e olhar com outros olhos. É meio louco isso, né? Mas é possível. Tem um monte de gente hoje. Eu sei porque eu entrevisto lá de segunda-feira. Eles falam assim, Alex tá ficando louco com esses assuntos dele. Falando nisso, eu queria que você... Alex, eu queria que você falasse... Priscila Guzmão. Isso, Gente, a Priscila Guzmão tá aqui. Minha velha guerreira. É uma chacrete minha. É, Foi chacrete minha na época do Domingo no Rancho. Minha Rita do Cadillac agora. é. Viu? Viu? Foi chacrete minha na época do Domingo no Rancho. Programa da SBT de domingo. De 2003 a 2008. Viu? Tá falando Aproveita aí. sério? 2003, 2008. O programa, ela... Não, A brincadeira. Priscila não tem essa... Brincadeira. Não, ela é elegante. Ela é elegante. Isso, é isso. Ela aceitou o Mulher desafio fina. de fazer a produção. A gente tava lá no Beer Caps tomando um chopp. Eu falei, viu, vou fazer um podcast. Vou precisar de... No meio da... Não precisa falar também, né? Ah, no meio da pandemia, eu vi. Não, sim, vai. Não, tava no meio mesmo. Eu ia direto lá. Viu? Aí, deixa eu te Tá bem contar. regular. Ainda bem que eu ia, porque, viu, no fim, quem foi tava certo, né? Quem ficou dentro de casa não tava certo. Tá vendo só? O que aconteceu? Você viveu. Você viu os relatórios Você viveu. agora. Você viu os relatórios agora, né? Falando nisso, fala um pouquinho do seu programa aí, divulga, fala quais são Os dias. Editorias semanais. Editoria. Sim, o Ruivo Cast, que tem como produtora a Priscila Guzmão, né? Nossa rainha do deserto. Ele acontece de segunda a sexta-feira, são todos os dias. Hoje mesmo tem saindo daqui, vou gravar agora. A gente faz segunda-feira espiritualidade, com temas diversos voltados para essa questão da regeneração do planeta. Nós estamos saindo da terceira para a quinta dimensão. Então nós estamos indo para um outro processo. O mundo está se tornando... O mundo vai para uma pegada mais da verdade. Então é essa pegada da verdade que as pessoas estão começando a subir, porque quem está ainda vivendo essa terceira dimensão, esse planeta denso, o que está acontecendo com elas? Estão ficando cada vez mais perturbadas e vão ficar mais perturbadas Era da ainda. noite, completamente. Então as pessoas vão ver na obscuridade. E aí quem vai viver na luz? São poucas pessoas que estão buscando o caminho do autodesenvolvimento. Isso se chama quinta dimensão. O planeta Terra. O planeta Terra não vai ser aquele planeta mais de como é que fala, que eles falam, os espíritos até falam de você vir para cá para ficar se regenerando, entendeu? Provas e expiações. Isso é segunda. Essa é a terceira que nós tivemos. Segunda-feira. Ah, não, segunda-feira. Na terça-feira eu falo de empreendedorismo, aí eu levo os empresários, eu levo Eu já fui lá. consultores, eu levo um monte de gente e tem políticas públicas também, que eu levo pessoas por exemplo, de autarquias, de governo do estado, governo da cidade, para falar sobre políticas públicas, não política, não debato política lá. E economia. Na quarta, histórias de sucesso, conto histórias de empresários de sucesso. Aliás, os empresários de sucesso que queiram lá estão convidados para contar algo que realmente possa ser um bom testemunho para a vida do outro, Transformar né? a vida É de muito legal. Não falar do papagaio, né? Não pagar. Mas tá bom. Papagaio foi muito legal. Quinta é saúde e transtornos mentais. E sexta-feira eu faço a arquitetura. Toda sexta são com os arquitetos, né? Uhum. E a cada 15 dias eu falo do mercado da construção civil. Junto com o Marcelo lá do Guia do Guia Construtor. do Construtor. Ah, o Da Marcelo, Bruna. gente, finíssimo. É. O Marcelo fez MBM Business School comigo.
Marcel. Marcel? Ah, é? Marcel. Marcel fez MBL. Ele fez MM. Não Fez. sabia, não. Ele fez lá. Mas é agitado, hein, meu? Ele é pra frente, mas é inteligentíssimo. Aí meu elogio. Eu acho que ele é super dotado. Ele é Eu acho que super ele é super dotado, inteligente. sabia? Eu acho que ele é super dotado. Aí as redes sociais? As redes sociais, o Alex Ruivo vai achar no RuivoCast, do podcast. O Instagram do RuivoCast. No YouTube é Alex Ruivo. O meu Instagram é o Alex Ruivo. Isso. Não tem segredo, né? E o gancho de arquitetura que vai ter uma mostra também? Então, a mostra é uma novidade para a cidade, porque esse é um projeto desafiador, isso é coisa grande, né? Porque daí eu vou fazer uma mostra de arquitetura para fomentar e anunciar oficialmente Sorocaba como um polo regional da arquitetura. Então, esse é um combinado meu e com o prefeito, para nós fazermos na cidade agora, é para ser esse ano. Como é um prédio público e eu preciso das normativas, tudo certinho, com DEFAT, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, Secretaria da Cultura, para deixar tudo arredondado, o prédio vai ser maravilhoso, vai ser um reformado, para que ele se torne uma pinacoteca na cidade, entendeu? Para virar parte cultural e fazer com que as pessoas comecem a olhar para o centro de Sorocaba. Legal. Não como a Dubai, né? Que está nas propagandas. Mas começar a olhar, nós temos mais de 2 milhões de metros quadrados fechados entre o centro e a Avenida São Paulo, sabia? Sorocaba? Fechado como Fechado. Prédios, aqueles prédios tudo Sem uso. parados. tudo para lá. Por exemplo, você Mas, tem um escritório nossa. hoje. O que é o legal fazer? Vocês estão com a Master Business, por exemplo. Os caras começaram a abrir loja lá embaixo. Porque hoje o que tem no centro? Tem os mendigos. Depois dos mendigos fica marmita velha, merda, rato e barata. Vai uma dica pro prefeito, né? Gente, Não, mas aí a questão que não dá só para o prefeito fazer isso, porque é muito fácil de jogar pedra só no setor público. O setor público tem responsabilidade de melhorar o centro, pavimentar, fazer tudo aquilo lá. Mas precisamos começar a montar os escritórios lá, entendeu? Tem que fazer um restaurante lá no Círculo, por exemplo. Mas Tem tem um rooftop, dá para fazer um restaurante maravilhoso. Mas tem incentivo? Então, eu acredito que, não sei, mas pode ser que se trabalhe isso sem ter incentivo, né? Já existe alguma possibilidade a Associação Comercial estar lidando com isso, as pessoas começarem, secretarias irem para lá para o centro, né? Igual tem a Fundec ali na coisa, tem a Secretaria de Cultura que está na casa do engenheiro lá, casa do chalé francês, né? A secretaria que está da Casa dos Carlos Scarpa, precisa começar a trazer para o centro, para poder a gente começar a movimentar o centro da cidade. Muito feio o nosso centro, né? Precisa melhorar. Mas isso é questão política, de políticas públicas e também de olhar do empresário. Nós não olhamos para o centro. Mas essa mostra vai ser um... Mas a mostra de arquitetura é beleza, né? Bonito. É um pé... É chique. Então, vai acelerar um pouquinho também Vai essa acelerar, vivência ali, né? É um Pontapé. É um projeto de muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, mas vamos fazer também esse projeto. Mas parabéns pela ousadia de querer fazer. Exatamente. Como eu sempre fiz as revistas, né? A Bianchini, os anuários de arquitetura que eu fiz, fiz grandes festas na cidade e foram desafiadoras na época, mas foram transformadoras também. E a Pri sempre com você. A Priscila sempre com a gente, organizando nossos eventos, contratada pela equipe. Muito Fizemos legal. muita coisa, movimentamos muito nessa cidade. Minha última empresa tinha 65 funcionários, né? 30 eram jornalistas, né? Mais o sindicato dos trabalhadores no fundo do quintal, né? Pode ter. Você é jornalista também? Sou jornalista também. Eu também. Estou jornalista também, perdão. Não sou. Eu sou não, Alex Ruivo. tá. É isso mesmo. Eu sou Alex. co-criador. Eu sou microcosmo do grande cosmo. Sou filho do Todo-Poderoso, que me permite ter Você as não, mesmas... Nossa, não, eu tô falando eu sou. Tô enchendo o saco. O eu Nossa. sou, né? Então, esse eu sou, quando a gente fala eu sou, puta, o cara fala assim, eu estou hoje angustiado. Puta, o cara joga uma oração tão profunda dentro dele, porque tudo que sai da boca é átomo. E tudo que sai da boca é aquilo que Jesus fala na Bíblia, a lei do doar e receber. O que você está doando de dentro para fora? É o que você está recebendo, Isso aí. entendeu? Então, se você doa esse amor, essa gratidão, você vai receber isso. E E críticas aí a retornam prosperidade, também. é maravilhosa, né, na vida do cara. É uma sinfonia. Você vai andando e uma orquestra vai tocando na sua frente aquela música maravilhosa. E você vai andando a passos leves, respirando e observando em detalhes tudo que Deus nos dá, porque a nossa vida, ela já é eterna. Nós não morremos para viver uma vida eterna. Nós estamos vivendo uma eterna vida. Nós estamos numa nave chamada Planeta Terra, espiritualmente chamada de Gaia, governada por Saint-Germain, e todo esse comando aqui é de São Micael, governado pelo Todo-Poderoso chamado Força Crística, Jesus Cristo. E nós estamos numa nave dentro de um espaço.
Nós temos que entender que nós somos microcosmos, e se nós temos uma centelha divina, e temos o poder da regeneração, de curar as nossas células, de renovar as nossas células, nossas moléculas, nossos átomos, nêutrons, prótons e elétrons. Nós podemos e somos capazes, somos energia, e essa energia precisa transmutar. A nossa missão como soldados crísticos na Terra é única, levar luz para quem não tem. Nós temos que acender a luz do outro. A minha luz contribui para acender a sua luz. E como eu faço isso? Alguns com abraços, outros acolhendo no hospital, outros ensinando empresários, né, fazendo network, e outros se comunicando. Usamos nosso dom como um propósito de nós sermos, fazermos e resolvermos também a vida do Transformar o outro. próximo. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada, maravilhoso. Uau. A gente não esperava tudo isso de profundidade, na verdade talvez o Jefferson esperava, mas eu até perguntei, Não né? tanto, Nossa, né? quanto que a gente vai caminhar aqui nessas conversas todas? Mas agradeço de coração sua doação de tempo e tanto conhecimento compartilhado, porque é um ponto de vista muito ignorado por boa parte de empresários que nos escutam hoje. Então fica aqui a nossa dica de Alex Ruivo para esse olhar e o quão importante é esse estudo tão complexo de quem somos e para onde a gente está indo. Mas Né? não pude contar a minha história, né? Poxa vida! Eu acho que Outra próxima, outro bode. Não, é por isso que ele vai lá falar com a gente Eu já tive. na última quarta-feira. Palestra. Eu tava vendo o meu Lerite, Sua carteira de trabalho. escute isso aqui, de 1997. Meu amigo chegou lá, o Zé Carlos, lembra do Zé Carlos que trabalhava comigo? Que era meu financeiro? É meu amigo de 30 anos, 40 anos, né? Fomos sócios, inclusive, daquela escola People aqui em Sorocaba, que nós vendemos para Rosana depois, no Giba. Ele foi lá e falou assim: Alex, você lembra uma vez que você mostrou seu Lerite para mim da Transamérica de São Paulo? Eu saí de Sorocaba e fui trabalhar em São Paulo. Eu era um caipira em Sorocaba no rádio. Os caras me jogaram em São Paulo. Os caras achavam que era bom aqui e levaram para São Paulo. Menina, fiz uma grana naquela cidade, você não faz ideia. E aí eu ganhava no Lerite 25 mil reais por mês. Isso em 1997, 98, 99, 2000. Eu lembro que eu comprei um Golf e fiz questão de comprar aqui na Bronrese, porque eu passava dali, que eu era muito pobre. Com o Luiz Reza? Eu passava ali, passava o dedinho quando era criança naquela gradinha da Bronrese, sabe? Eu era pobre, saía ali do jardim dali da Visconde do Rio Branco, da casa da minha tia, que tinha Jardim dos televisão. Estados. Não, Não, Jardim. Puta, não lembro. saí perto da Magnólia. Eu saía a pé da minha mãe carregando a gente para ir no Jardim Simos, que eu morava numa rua que não tinha luz. E eu passava na Bronrese e passava o dedinho. Eu falei, um dia eu vou comprar o carro zero aqui. Um dia eu vou comprar o carro zero aqui. E aí, quando depois de 20, sei lá quantos anos, eu estava na Transamérica de São Paulo, peguei e falei assim, salário aqui, ó, vai dar para comprar um Golf zero. Fui lá com o salário. Um salário? Um salário. Porque o meu amigo falou assim, em 97 eu comprei uma Palio Weekend e eu paguei 16 mil reais. Você mostrou seu Lerite primeiro, era de 25. Que legal. Aí contando as histórias, né? Depois disso montei clínica de estética, fiz um monte de coisa. Antes de chegar na televisão. Então a gente vai marcar Tem muita história. para a contação de histórias. Última quarta-feira de fevereiro. E tem É. muita coisa que eu quebrei que hoje, pelo amor de Deus, eu tenho uma sabedoria, porque os caras antigos, assim, as pessoas mais velhas hoje, com essas histórias, eu tenho o maior respeito. Porque nós cultivamos a nossa barriga como italianos, né? O italiano fala, né? Um homem sem barriga como um céu sem estrelas. Então a gente é do papo antigo. Então a gente sabe que a gente é macaco alfa mesmo. Aí te põe a porrada e faz a coisa acontecer. E não tem medo, bate no peito e vai pra cima. Entendeu? E assim foi a nossa vida. Sem conhecimento nenhum de economia, sem pai rico, sem mãe rica, sem nada. Muito pelo contrário. Mais pobre que marré-marré. E assim foi a vida. Prazer em vê-los, viu? Obrigado, Jefferson. Obrigado, Nádia. Obrigado, Cláudio. Muito obrigada. Obrigado, Prazer nosso. ao Master, obrigado ao Master Business, parabéns pelo sucesso, pela sua evolução humana também, viu, Jefferson? Fico muito feliz. Meu Deus. Ao menino lá da operação, qual é o nome dele? O Bruno. Bruno, maravilhoso, serviu a aguinha pra gente. Priscila Guzmão que tá aqui. Nádia, parabéns nessa busca, continue. É um caminho sem volta. Sim. Nós precisamos de soldados assim, empolgados para poder contribuir com a luz do outro. Nós temos que fazer com que uma luzinha no meio de um túnel escuro, ela clareia. Uma luzinha, Uhum. né? Na escuridão ela clareia. Obrigado, Isso Cláudio. aí, Sucesso. gratidão. Valeu. Muita luz e paz. Sigam o meu canal. Vivam a vida. Vivam já. Vivam agora.